Sabe o que é difícil às vezes na questão do perdão? Nós ficamos esperando que ele aconteça ao invés de irmos ao encontro dele. Eu saí da casa dos meus pais aos 21 anos de idade e acredito que tinha, assim como a maioria dos jovens tem, conflitos familiares. Os meus se agravavam um pouquinho por causa de um detalhe: o meu pai tinha problemas com bebida. No dia que eu tomei essa decisão, eu levei em conta as seguintes possibilidades: cometer suicídio, matar meu pai ou mudar completamente de vida. E você deve deduzir qual foi a escolha que eu fiz, não é? Quase um ano e meio depois, eu vivi uma experiência de imersão, onde ali eu ouvi e aprendi muito sobre sentido da vida, liberdade e responsabilidade, família e perdão. Nesse tempo eu já não morava mais com meus pais e mantínhamos contato por telefone. Morávamos a quase 300 quilômetros de distância. Mas nossas conversas eram muito breves e superficiais. Mas nesse dia, depois dessa experiência de imersão, eu decidi fazer diferente. Era o dia 12 de outubro de 1999, feriado de Nossa Senhora Aparecida, e eu resolvi ter uma conversa um pouco mais profunda. Eu nunca tinha ouvido do meu pai um "eu te amo", nem um "me perdoa", e nesse dia eu escolhi ser o primeiro a fazer isso dentro da nossa casa. Eu pedi perdão por talvez não ter sido o filho que eles esperavam que eu fosse. Eu pedi perdão pelas coisas que poderia ter feito e não fiz, e pelas coisas que eu não deveria ter feito e fiz. Pedi perdão por exigir deles coisas que não poderiam me dar, inclusive amor e afeto, da forma como eu achava que eles deveriam ter dado. Eu escolhi perdoar eles pelos momentos que, da minha forma de ver, tinham me causado sofrimento e dor. Eu disse obrigado por tudo que eles fizeram por mim, mesmo que aos olhos de alguns tenha sido pouco, mas foi o que me ajudou a estar vivo. E com muito carinho e verdade, eu disse pela primeira vez: eu te amo. Sabe o que é difícil às vezes na questão do perdão? Nós ficamos esperando que ele aconteça ao invés de irmos ao encontro dele. Eu não digo que ao ouvir essas palavras você deva sair perdoando tudo e a todos, pois se não houver profundidade e verdade, terá sido em vão. É necessário um novo olhar para aquilo que você precisa e deseja perdoar. Só quando eu me permiti olhar com profundidade a história dos meus pais, eu percebi que não poderia exigir deles aquilo que eles não tiveram na infância e na adolescência. Ninguém dá aquilo que não tem. Se eles não davam carinho, atenção, afeto da maneira que eu achava que eles deveriam dar, é porque eles não receberam. E sabendo disso, eu assumi a responsabilidade em dar o primeiro passo. Alguns perdoam esperando que o outro mude. Engano. Perdoar esperando algo em troca pode não ser um ato verdadeiro, apenas uma relação de troca. Quem deve mudar com o perdão é você e não o outro. Alguns dizem que quem perdoa deve esquecer. Mentira. Você tem uma coisa chamada memória e por um tempo ainda você pode, talvez, sim lembrar das coisas desagradáveis que ocorreram, mas se com o passar do tempo a dor, o remorso, a raiva, a culpa forem amenizados até chegar o dia onde você lembrar daquele fato sem peso algum, considerando apenas o aprendizado que tirou dali, pronto, ali agiu o perdão. Mais ou menos 10 anos depois desse pedido de perdão, o meu pai faleceu. E na última despedida, os sentimentos foram de gratidão, por ele ter sido meu pai, ter me proporcionado a vida e ter me dado a liberdade de fazer dela o que eu quisesse. Ali naquele momento foi um breve vai em paz, ficando apenas a saudade. Não havia culpa, pois naquele momento o perdão já tinha me mostrado todo o poder que ele tem.